estão em análise na Câmara algumas propostas que prevêem o uso dos recursos dos fundos eleitoral e partidário para o combate à Covid-19. Esses recursos são aqueles utilizados para as campanhas eleitorais dos municípios e são da ordem de 3 bilhões de reais. Nós vamos conversar aqui com uma das autoras desses projetos, a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Bem-vinda, deputada Carla. Obrigada, Regina, pela oportunidade. Muito obrigada por estar trazendo esse assunto à tona, que é um assunto que os brasileiros têm bastante interesse, mas parece que a mídia não dá tanta importância a isso. Então, eu super agradeço a Câmara por estar falando sobre esse assunto. Eu queria que a senhora desse mais detalhes sobre o projeto, já que se esses recursos forem retirados agora, as eleições poderão ser adiadas, não é isso? Olha, não necessariamente. Na verdade, a gente tem a gente tem vários fundos, né? Existe o fundo eleitoral, que são 2 bilhões de reais, que foi aprovado no ano passado, ou ano retrasado, mais ou menos. Tem pouco tempo que esse recurso foi aumentado. Na verdade, existe esse recurso desde sempre, mas ele foi aumentado para 2 bilhões. E ele é um valor que é repassado para os partidos na época da eleição, para que os partidos utilizem da melhor forma. Também existe um outro fundo partidário, que não tem a ver com eleição, é um dinheiro que os partidos ganham para se manter. Tá? Então, ao invés de, por exemplo, cada pessoa que participa do partido, né, como uma empresa ou como uma ONG, arrecadar fundos com pessoas que, enfim, gostem desse partido, não. Esse partido ele é mantido pelo esse fundo partidário que é um dinheiro público, um dinheiro do contribuinte. O único partido que hoje não usa esse fundo é o Partido Novo. Ele deixa esse fundo reservado. Inclusive, eles também são autores de um outro PL, só que no PL deles, eles não obrigam o repasse do dinheiro. Eles abrem essa possibilidade e não falam só do Covid, eles falam que em qualquer momento de calamidade ou que tiver algum tipo de problema brasileiro muito grave, que esses fundos podem ser repassados para esses problemas. Agora, o TSE recusou até que eles utilizassem agora, não é? Eles fizeram um pedido à Justiça Eleitoral, mas o TSE recusou, não é isso? Exatamente, porque o novo como eles não usam desde o começo, é um dinheiro que está parado ali. Se eles devolvessem esse dinheiro para o TSE, por exemplo, esse dinheiro seria redistribuído para os partidos. Então, é a mesma coisa que você está dando arma para o seu inimigo, né? Então, eles preferem deixar esse dinheiro guardado e gostariam de repassar esse dinheiro para o combate ao coronavírus. Bom, aí o meu PL já é um pouco diferente. Ele fala do fundo eleitoral e partidário, mas ele obriga a passagem, ou seja, os partidos não vão ter opção de passar esse dinheiro ou não, como esse outro PL. Tem também um PL do Sanderson, mas o dele trata só do fundo eleitoral e não do fundo partidário. Então, a gente tem vários projetos. No caso do meu projeto, a gente tem mais de 20 coautores, pessoas de vários partidos aderiram. Existe uma mobilização de vários deputados para poder pegar esse dinheiro e passar para o combate ao coronavírus, porque são 927 milhões no caso do fundo partidário e 2 bilhões no caso do fundo eleitoral. E as eleições, o dinheiro para a eleição mesmo, Regina, que é aquele dinheiro para viabilizar as urnas, né, o custo da eleição em si, esse dinheiro está garantido, não é desse dinheiro que a gente está tirando. Então, a gente não quer inviabilizar as eleições. A gente só quer que as eleições aconteçam, a campanha, aquela impressão de santinho, etc., sem o dinheiro do contribuinte, do uso público. Ou seja, cada pessoa arrecadaria o seu. Só para ficar bem esclarecido, o TSE teria já garantido os recursos para as eleições de outubro, mas os partidos, os candidatos é que não teriam os recursos para fazer a campanha, não é isso? Exatamente, ou seja, é mais ou menos o discurso que a gente vem usando e que eu fui eleita assim também. Por exemplo, eu fui eleita sem nenhum real de fundo eleitoral, eu recusei. O PSL queria me repassar 100 mil reais e eu disse, não, eu quero ir com os recursos que eu consegui, porque a gente tem doação de pessoa física ainda, e aí com esses recursos que eu consegui, eu fiz a minha campanha. O nosso presidente Jair Bolsonaro, a mesma coisa, ele não utilizou fundo eleitoral, ele utilizou dinheiro, inclusive até sobrou dinheiro, ele tentou doar esse dinheiro para a Santa Casa e o TSE também não permitiu. Aí ele fez uma campanha de doação para a Santa Casa, onde ele foi operado em Minas Gerais e arrecadou bastante dinheiro para a Santa Casa. Então, assim, o fundo dessa proposta
a gente começar a analisar a viabilidade de não usar recurso público para financiar candidatos. É claro que existem candidatos muito pobres e que às vezes fica difícil de fazer campanha, mas num caso num caso especial como esse, de calamidade pública como o coronavírus, neste ano, a minha proposta ela fala só sobre este ano e só sobre este problema do coronavírus. Mas a gente tem que rediscutir isso. Deputados, candidatos que tenham dinheiro para fazer as suas eleições não deveriam ter dinheiro do contribuinte para isso, deveriam usar recurso próprio ou de terceiros. Agora, deputada, houve também uma tentativa de se incluir naquela PEC do orçamento de guerra essa destinação desses recursos, mas não foi aprovada. A senhora acha que esses projetos agora têm chance de serem aprovados? Olha, existe uma discussão dentro da Câmara, e é até interessante que as pessoas saibam que o presidente Rodrigo Maia, junto com aliados do presidente, não querem colocar essa pauta em votação, porque eles acham que um projeto como esse tem que vir do governo. Teria que ser um PLP enviado pelo governo e não um PL. Mas a gente continua insistindo na possibilidade de ser um PL, independente de onde vier, é um projeto de lei, e a gente acha que pode ser viabilizado, principalmente no estado de calamidade, que a gente já votou, né? O Brasil vive um estado de calamidade, de exceção. Então, a gente acha que é possível que o Rodrigo Maia se sensibilize, talvez com essas entrevistas como essa, né, elucidantes, e que a população saiba do que se trata, talvez a pressão pública leve o presidente da casa a colocar esses PLs em votação. E aí eu nem faço questão que seja o meu, pode ser o do Novo, pode ser o do Sanderson, até porque todos eles devem ser apensados um ao outro, mas o importante é a gente discutir a matéria. Inclusive, alguns argumentam que a retirada desses recursos enfraqueceria os municípios, né? Inclusive os parlamentos dos municípios. Não corre esse risco de realmente vir a ser rejeitada por conta disso? Eu acho que não, porque assim, é uma eleição municipal que a eleição municipal é muito barata. Não é como uma eleição de um deputado, um presidente que precisa rodar o Brasil inteiro, precisa rodar o estado inteiro. Um vereador, ele precisa fazer uma pequena região, sabe? É sola de sapato e saliva mesmo. Então, assim, um vereador, um prefeito, ele não precisa viajar, não precisa de grandes estruturas para fazer uma eleição. E hoje, com o recurso da rede social, que a grande maioria dos brasileiros tem acesso, fica muito mais fácil fazer uma campanha. Eu fui eleita por rede social, não andei todos os municípios de São Paulo, fui votada em 610 municípios usando rede social. É claro que eu já tinha um histórico, mas assim, na cidade fica muito fácil. Você gira uma pessoa gosta de um candidato, ele faz um vídeo pelo WhatsApp, um vídeo roda a cidade inteira, é muito fácil fazer uma campanha eleitoral. Então, eu acho que a gente não inviabiliza, não traz nenhuma inviabilidade para a eleição municipal e mostra que existe uma nova forma de fazer política com menos uso do recurso público, porque isso é dinheiro do contribuinte que está pesando nas costas de cada pessoa, sua, Regina, das pessoas que estão assistindo, de cada pessoa que paga hoje milhares e milhares de reais em impostos que muitas vezes são revertidos para fazer campanha política. Só uma última pergunta, deputada. A senhora é favorável ou contrária ao adiamento das eleições, já que esse é um tema que também está sendo discutido no Congresso? Eu sou favorável à manutenção da eleição para esse ano, não aumentar o prazo, por vários motivos. Um deles é que a gente já está numa fase dessa doença, né, do coronavírus, numa fase de solução. Então, ainda não chegamos ao pico das contaminações, mas a gente já sabe qual é o tratamento. E o Brasil tem condições de tratar, porque nós temos cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina de sobra, graças a Deus. A gente já tem testes chegando do mundo todo para o Brasil. Então, assim, o problema do coronavírus, ele está chegando ao seu pico agora em abril, maio, no máximo. Em junho, a gente já vai ter passado por esse problema. E se Deus quiser, a gente vai estar tudo vai estar funcionando perfeitamente em julho, que é quando começam as eleições. Então, não tem por que adiar a eleição. A gente precisa das eleições, a gente precisa renovar o poder. É muito importante, principalmente porque o presidente Bolsonaro e Paulo Guedes falam muito sobre pacto federativo, ou seja, tirar o poder de Brasília
e distribuir para os estados e municípios. Mas quando a gente fala para as pessoas isso, eles falam assim, nossa, então vocês vão distribuir mais poder para esse prefeito que é corrupto, que rouba, etc. Está na hora de a gente ter uma renovação. Onde existe corrupção, é claro que não existe em todos os municípios, mas onde existe corrupção, a gente tem que colocar, tem que renovar vereadores e prefeitos, e acho que chegou o momento até para a gente mudar esse pacto federativo e distribuir o poder menos Brasília e mais Brasil. Deputada, muito obrigada por aceitar nosso convite, participar aqui e esclarecer para a gente esses pontos. Eu que agradeço, viu, Regina? Muito obrigada pelo convite, um grande abraço a você e a todos os espectadores. Obrigada pela sua audiência. Até mais. O uso de recursos dos fundos eleitoral e partidário para o combate à Covid-19 está causando polêmica entre os parlamentares. Só para lembrar, esses recursos são aqueles destinados às eleições municipais, às campanhas municipais, e são da ordem de 3 bilhões de reais. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta sobre o assunto é o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Bem-vindo, deputado Marcelo. Bem-vindo, é uma alegria poder dialogar e principalmente esclarecer para o povo brasileiro tudo que está acontecendo em torno dessa questão dos recursos do fundo partidário. Deputado, o senhor já se posicionou contrário ao uso desse recurso. Eu queria que você explicasse para a gente por quê. Olha, na verdade, eu acho que é uma discussão até desleal você comparar a utilização de um recurso com eleição ou com o combate ao coronavírus, que hoje é a prioridade de todo o país. No entanto, se nós decidirmos retirar esses recursos do fundo eleitoral e usar no coronavírus, nós temos que também, ato contínuo, decidir como nós vamos fazer a eleição. O Brasil fez uma opção, alguns anos atrás, de sair de um modelo de financiamento privado de campanha que teve efeitos nefastos para o país, compras de mandato, empresas que financiavam prefeitos em trocas de obras depois, parlamentares comprometidos única e exclusivamente com seus financiadores, mensalão, petrolão, tudo isso em decorrência do modelo de financiamento privado de campanha. O Brasil migrou para financiamento público. Se retirar o recurso público, tem que debater como vai financiar a eleição, já que a democracia é fundamental para a vida do nosso país. Então, o meu alerta é apenas em relação a isso. É absolutamente justo a utilização dos recursos, agora tem que discutir como é que a eleição vai acontecer. Agora, o senhor acredita que, se forem retirados esses recursos, pode haver um adiamento nessas eleições de outubro? Não, se a eleição for mantida, só tem duas alternativas. Ou mantém os recursos, ou de forma emergencial muda o modelo de financiamento, voltando para financiamento privado. O que não dá é para ter eleição, vedar financiamento privado e não ter nenhum real de financiamento público. Vai ter eleição como? Como é que você vai fazer propaganda de TV? Como é que você vai rodar santinho? Aí é o perigo maior, porque a hora que você não tiver um financiamento legal, privado ou público, as campanhas serão financiadas pelo crime, pelas milícias, pelo crime organizado, por quem não contabiliza recurso e, portanto, não precisa prestar contas. Então, as pessoas, assodadas pelo momento, acabam dando uma solução para um problema e criando um problema muito maior, um problema para a democracia brasileira. Alguns parlamentares, inclusive são uns 6 projetos que foram apresentados justamente para retirar esses recursos, eles alegam que é possível fazer as eleições porque o TSE vai continuar com os recursos deles, mas as campanhas é que não teriam esses recursos, ou seja, os candidatos teriam que fazer a campanha indo aos locais, fazendo discurso, ou pelas redes sociais. O senhor acha que seria viável? Primeiro que esse é um detalhe interessante. Está todo mundo falando dos 2 bilhões de reais destinados ao fundo eleitoral e está pouca gente falando do orçamento de 20 bilhões de reais destinado ao TSE e 5 bilhões de reais destinados ao TSE fazer eleição, o que é um volume de recursos muito maior do que o destinado ao fundo eleitoral. É óbvio que o perigo maior
não é a campanha ir para o corpo a corpo na rua ou para a internet. O problema é que uma parte das campanhas vão para o corpo a corpo na rua e para a internet, e outra parte das campanhas vão para o crime organizado, para as milícias, para o financiamento, por exemplo, que pode acontecer de igrejas que também não contabilizam recursos. Então, vai ser uma farra do Caixa 2. Na verdade, todo mundo pensa que está diminuindo o custo da eleição e vai deixar a eleição muito mais cara e com dinheiro sujo. A eleição tem um custo para a democracia com dinheiro limpo. Nós não podemos permitir que dinheiro sujo seja o alimento das campanhas eleitorais. Agora, já houve uma tentativa de se incluir naquela PEC do orçamento de guerra uma emenda para que retirasse esses recursos das eleições, e essa emenda foi rejeitada. O senhor acha, então, que o Congresso realmente não vai aprovar esse tipo de repasse dos recursos, não é isso? Na verdade, o que houve não foi nenhuma tentativa de inclusão na emenda. O Partido Novo, que é o pior exemplo do que pode ser o financiamento privado de campanha, posto que é um partido todo financiado por empresários e, portanto, exerce os mandatos a serviço dos interesses desses empresários que financiam e não dos interesses do cidadão pobre que não pode financiar a campanha, porque o dono do banco pode financiar a campanha, o dono da locadora de automóvel pode financiar a campanha, mas o professor não pode, o gari não pode, o camelô não pode. Então, nós damos mandatos para os ricos e negamos a possibilidade de que os mais humildes ajudem na eleição dos seus parlamentares. O que o Novo fez foi mera demagogia. Nós estávamos tratando da PEC do orçamento e o Novo apresentou uma emenda que tratava de fundo partidário e eleitoral, ou seja, sem nenhuma pertinência temática com a matéria que estava em votação. Tanto que a mesa diretora arquivou a emenda e ela não foi nem à votação. E até o TSE já negou um pedido do Novo, que ele queria repassar os recursos deles para as eleições diretamente, né? E também para o Covid. Mas o TSE já negou, não foi? Isso é bem inusitado, porque o Novo tem 26 milhões de reais de fundo partidário na sua conta, o TSE já disse que ele pode devolver para o próprio TSE e ele não devolve. Ele é contra receber, mas recebe e não devolve, o que é absolutamente inusitado. Esse dinheiro é dinheiro público que tem um fim objetivo. Quem não quer gastar, devolve para o TSE e o TSE decide o que fazer com esse orçamento. Acho que, inclusive, é uma sugestão. O Partido Novo precisa imediatamente devolver os 26 milhões de fundo partidário que estão na conta deles e que eles não devolvem para o TSE. Agora, deputado, com essa discussão sobre os recursos dos fundos partidário eleitoral, também surgiu a possibilidade de adiamento das eleições em vista da Covid. O senhor é favorável ou contrário? Eu tenho uma opinião, talvez até muito particular sobre isso. Eu acho uma covardia com o povo brasileiro, num momento em que empresas estão falindo, empresários não estão conseguindo pagar seus trabalhadores, gente está perdendo emprego, milhares de brasileiros estão dormindo pensando no que vão colocar na mesa dos seus filhos no dia seguinte. Eu acho uma covardia, no meio de tudo isso, a gente discutir eleição. Para mim, isso não deve ser nem pauta da política. O TSE, no momento certo, diz se dá para operacionalmente fazer eleição ou não, e aí a política vai se preocupar com isso. Agora, nós temos que preocupar com a vida das pessoas, com as ações de proteção à saúde das pessoas e com comida na mesa das pessoas através das ações de natureza econômica e social. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos e também por sua participação aqui no programa. Muito obrigado, eu agradeço, e é sempre importante a gente ter a oportunidade de debater temas que são polêmicos, mas que precisam ser tratados com responsabilidade e com muita verdade, porque a demagogia é um mal da política e é um mal da democracia. Obrigada pela sua audiência. Até mais.